Fala galera, bom dia. E o pensamento do dia, tá? O pensamento do dia é o seguinte: na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. E aproveitando a deixa aí de bater recorde, os caramba, hoje aula 14, tá? Quem perder é do time dos bisonhos, é dos fracos, é dos bostas, eu não quero aqui. Já se desinscreva aqui do Projeto Aspira. Aqui eu digo sempre, leões só andam com leões, beleza? Então é o seguinte, ó, aula 14, a gente vai falar sobre América Colonial, bora destruir e como eu digo sempre, né? Cotovelada na cara da Vunesp, bora pra cima. Mas aí você pode pensar assim, Evandro, mas a América Colonial a gente já falou, cara, não falou? Sobre os caras que vieram conquistar aqui da Espanha e tal. Beleza, a gente falou dessa parte, mas a gente vai falar como esses povos indígenas foram conquistados pelo pessoal que vem lá da Europa. Então a gente vai falar sobre incas, maias, astecas, etc. Assunto extremamente importante. Então não perde e bora começar agora a nossa aula 14. Ó, e pra dar bom na prova, já memoriza essa porra, tá? Região do México, quais que eram os povos indígenas? Astecas e maias. Região dos Andes, os incas. Então, povos indígenas do México, astecas e maias. Região dos Andes, povos indígenas, memoriza essa porra que é importante. E por que eu mandei você memorizar? Porque é o seguinte, ó, eu não mando nada à toa aqui, tá? Não é por brincadeira, não. É que é o seguinte, ó, os astecas e maias, eles possuem uma cultura muito semelhante. Agora eu vou passar no próximo story as características dos astecas e dos maias. 3 paradas que você precisa saber sobre astecas e maias, tá? Tanto asteca quanto maia acredita que o ser humano ele é feito a partir do milho, tá? Então o milho é a base da alimentação e o ser humano é constituído do milho, tanto para asteca quanto para maia. Outra coisa, o segundo item que você tem que saber é que esses povos, eles tinham, né, grandes sistemas de irrigação, ou seja, eles manjavam de obras irrigatórias. O terceiro aspecto, eles acreditavam também que o mundo ele foi feito a partir de sangue dos deuses. Então, eles pegavam, principalmente prisioneiros capturados em guerras, e faziam sacrifícios, tá? Por quê? Porque se o mundo, pensa comigo, se o mundo foi feito a partir de sangue, para o mundo continuar existindo, eu preciso derramar mais sangue no mundo. Então os povos capturados eram mortos e o sangue oferecidos para o mundo continuar existindo. E um fato foda da gente saber é que tanto na parte maia quanto na parte asteca, a gente tem a construção de grandes cidades, tá? Tem cidade lá com mais de 1 milhão de pessoas, só para vocês terem noção da dimensão e da inteligência desses povos. E outra coisa também é que os reis, né, dessas regiões eram considerados deuses, ou seja, eram estados teocráticos. Deus no centro do universo, né, e os reis como figura da representação de deuses. E galera, pensa num povo que gosta de fazer fio, tá? Tem uma cidade a cidade do México atualmente, na época dos astecas, era chamada de Tenochtitlan. Não sei nem se eu falei certo aqui. Quem entende aí sobre México, que me corrija se eu estiver errado. Tenochtitlan. Tinha mais de 1 milhão de pessoas nessa cidade. Para vocês terem noção, nenhuma cidade da Europa nessa época tinha tanta gente que nem tinha em Tenochtitlan. Beleza, ó, ficou tudo muito claro sobre os astecas e os maias. A gente aprendeu as características comuns. A gente viu sobre as grandes cidades, né, as grandes populações, obras de irrigação, que foi feita a partir do milho, que tinham sacrifícios, beleza. Tudo isso ficou claro. Agora a gente vai falar um pouco dos incas, tá? Que viviam aqui nos Andes. Primeira coisa que você tem que deixar na sua cabeça aí sobre os incas, tá? Os incas viviam em regiões muito elevadas. Eles viviam cerca de 3 a 4 mil metros de altura e para eles poderem plantar suas coisas, eles faziam uma plantação chamada agricultura de arquipélago, ou seja, as plantações em regiões altas, beleza? Né? Pelos registros, que tinham mais de 10 milhões de habitantes. Era gente pra caralho. E digo mais,
quando os espanhóis chegam nessa região a partir de Cristóvão Colombo, tinha disputa de duas casas reais, ou seja, dois reis disputando o poder para poder ver quem que ia ficar com o poder total do Império, né, do Império Inca. E é dessa oportunidade que os espanhóis usam para poder dominar toda essa população. O que acontece, para vocês entenderem, quando Cristóvão Colombo chega, principalmente ali na região do Caribe, ele tem uma guerra feroz contra os índios, em que 90% dos índios eles são exterminados. E nesse momento que eles estão nessa região aqui, etc., eles começam a ouvir relatos de que tem um povo gigantesco e que lá tem muito ouro. Esse povo eram os astecas. O que eles fazem? Um cara chamado Hernán Cortés começa a montar uma expedição para poder invadir essa região dos povos astecas, né? Para poder explorar, para ver se esse povo realmente existia. E Hernán Cortés, ele foi extremamente maquiavélico, tá? Ele foi mal. Por quê? O que ele faz? Ele vai até essa região dos astecas, encontra uma tradutora com a qual ele tem uma filha. E qual que é o motivo de tudo isso? Para ele poder se infiltrar e traduzir a linguagem dos indígenas desse povo asteca. Após isso, ele começa a disseminar várias doenças, né? Entre esse contato dos povos europeus com os indígenas. Então, várias doenças como varíola, rubéola começam a se espalhar nesses locais. A população indígena fica com medo. Em 1521, o rei dos astecas é deposto e os espanhóis tomam o domínio dessa região. A gente acabou de falar sobre o domínio dos astecas, agora a gente vai falar sobre a dominação dos maias. Os maias, por sua vez, quando os espanhóis chegam aqui nessa região, eles já estavam em estado de decadência, tá? Já estava lá meio que povo morrendo, se acabando a civilização deles. Ainda não se sabe ao certo por que isso aconteceu. Mas não tinha com quem fazer aliança, né? Como aconteceu com a civilização asteca de Hernán Cortés. Então não tinha muito o que fazer. Os espanhóis teve que conquistar cidade por cidade maia. Eles se refugiaram por um período e depois esse povo maia acabou se entregando e foi muito mais difícil, né? Porque teve que conquistar cidade por cidade, etc. E a população já estava em estado de degradação, já estava acabando. Caminhando já aí para a gente poder finalizar a nossa aula com chave de ouro, a gente vai falar sobre como o povo Inca, aquele que eu falei para vocês que via na região dos Andes aqui, que tinha mais de 10 milhões de pessoas, ele foi conquistado. E se você achou Hernán Cortés filho da puta, é porque você ainda não conhece Francisco Pizarro, tá? Francisco Pizarro nada mais é do que o cara que dominou a civilização Inca. Ele conhecia Hernán Cortés, então ele começa a usar as mesmas estratégias que Hernán Cortés usou para poder dominar os astecas. O que Pizarro ele faz? Ele começa a disseminar lá a doença, começa a fazer aliança e os caramba. E tinha uma guerra civil na civilização Inca. E ele captura o adversário, né, dessa casa real que estava em disputa pelo poder. Ele fala, tá capturado, em troca dele eu quero uma sala de ouro. E os incas, apavorados, vai lá, constrói uma sala de ouro, pega essa sala de ouro, lotada de ouro, dá para Pizarro. O que Pizarro faz? Ele mata o cara que ele capturou e fica totalmente com a sala de ouro e não quer nem... E galera, isso é tudo que vocês precisam saber para poder chegar com mais segurança e tranquilidade na prova a respeito desse assunto, tá? Eu espero de coração tê-los ajudado com mais esse conteúdo, espero de verdade ter ficado muito claro na cabeça de vocês. Tamo junto e até a próxima aula. Valeu, aspiras!